E eu quero então iniciar aqui a nossa aula, de fato, falando sobre o que é a oração. Lembrando o que é meio de graça. Os meios de graça são as formas pelas quais o Senhor comunica diretamente a sua graça conosco. Os sacramentos, o batismo e a ceia, a oração e a palavra. De acordo com a nossa confissão de fé, esses são os 4 sacramentos, esses são os 4 meios de graça que nós acreditamos ser aqueles que Deus separou para comunicar da sua graça para nós. Ele vai falar, mas existem tantas outras formas que parece que Deus comunica a sua graça, mas os meios de graça falam daquelas formas que são diretamente aplicadas por Deus e pelo seu Espírito, e a oração é uma delas. Nós somos movidos a orar não simplesmente por um desejo próprio, por um desejo interno, por uma disciplina interna, mas também e principalmente pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. É Ele que nos move à oração, é Ele que nos faz saber orar, ou melhor, é Ele que ainda intercede as nossas orações, e a Bíblia fala até mesmo com gemidos inexprimíveis. E oração não é um assunto novo, no sentido de que ninguém nunca ouviu falar de uma oração. Também não é uma temática exclusiva da religião cristã. As orações são uma temática de diversas religiões. E só que isso pode ter diversos aspectos nessas diversas religiões. Alguns vão entender que a oração é um movimento de concentração, de meditação profunda, de conexão com o seu eu interior e outro tipo de coisa. Alguns vão entender que é um tipo de busca por calma, tranquilidade e paz de espírito. Outros vão entender que é um processo de falar e terapeuticamente ser tratado enquanto fala, de organizar o pensamento. Alguns vão dizer que a oração é para você se conectar com a natureza, com os deuses possíveis. Mas nós que cremos no Deus único e verdadeiro, na palavra, na Bíblia, não cremos dessas formas. Nós entendemos que a oração é o modo pelo qual nós nos comunicamos com o nosso Deus. É a forma como Ele aplica a sua graça diretamente a nós, pelo relacionamento de intimidade com Ele, como muitos dos nossos irmãos já disseram. A Rebeca falou assim, que a oração para ela é falar, conversar com o nosso Pai, um canal direto. Exatamente isso, Rebeca. O meio de graça é justamente um canal direto entre Deus. Não tem ninguém que medie essa situação. Quando nós pensamos na comunhão, por exemplo, há uma mediação pelos irmãos da igreja, onde Deus comunica a sua graça através de alguém. Mas o meio de graça, de fato, é aquele que Deus comunica diretamente com os seus. A Lucilene, bom dia, Lucy, está aqui também com a gente. E ela diz que oração é encontrar a paz em Deus. E a Lúcia já adiantou para a gente aí um ponto da nossa aula, porque a Bíblia fala exatamente isso, que na oração nós podemos encontrar paz com Deus. A oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus, em nome de Cristo, com o auxílio do seu Espírito, com a confissão de nossos pecados e um grato reconhecimento das suas misericórdias. Então veja, esse conceito é o conceito que aparece no Catecismo Maior de Westminster, que é um dos nossos símbolos de fé, e ele diz exatamente isso. Eu vou já te adiantar aqui que é importantíssimo você ter um papelzinho para fazer anotações aí, um caderninho, um bloco, enfim, aonde você anote, possa acessar. Nós vamos falar de vários textos bíblicos e é importante que você anote se você quer depois revisar esses textos, né? Existem vários outros que nós não vamos falar, mas que falam desse assunto também, mas eu vou citar alguns aqui para enriquecer a nossa aula, porque nós não queremos falar de oração pela opinião do pastor Lucas, mas nós queremos falar de oração pelo que a Bíblia fala. Então eu quero repetir com você o conceito que o Catecismo Maior de Westminster fala para a gente sobre o que é a oração. A oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus, em nome de Cristo e com o auxílio do seu Espírito, com a confissão de nossos pecados e um grato reconhecimento das suas misericórdias. Só nessa resposta a gente já vê uma série de colocações que dão pistas para nós sobre como que a oração é e como ela deve ser feita, quais são os meios de desenvolver a prática da oração. Então, se a gente vê que a oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus, ela pressupõe uma comunicação, uma fala. Não necessariamente uma fala em voz audível, nós podemos orar silenciosamente, porque Deus conhece os nossos pensamentos. E só Ele pode conhecer os nossos pensamentos. Mas exige uma comunicação, uma fala, né?
um levar de alguma coisa que a gente oferece a Deus e diz a Ele o que a gente precisa. Olha só, interessante isso. Se Ele é um oferecimento dos nossos desejos a Deus, nós não podemos dizer que Ele é um modo de exigência ou de determinação a Deus aquilo que nós queremos. Por que eu estou falando disso? Porque existe sim uma linha teológica aí que determina o que Deus tem que fazer. Se você ligar a TV e olhar alguns canais e alguns pregadores famosos, que eu não preciso citar o nome, mas se você já viu, você sabe de quem eu estou falando, que falam que nós temos que determinar aquilo que Deus vai fazer, porque Ele conquistou tudo e nós temos direito a todas as coisas. Enfim, existe uma série de coisas ditas que são má interpretações da palavra de Deus, manipulação do texto bíblico e não um verdadeiro significado. Mas se a oração é um oferecimento do nosso desejo a Deus, nós estamos confiando a Ele aquilo que nós gostaríamos de obter e não aquilo que nós realmente talvez teremos, porque quem sabe do que é melhor para nós é o nosso Deus. A Bíblia fala que se os pais são capazes de dar boas coisas aos seus filhos, imagine o Senhor Deus, que é o nosso Pai bondoso que está no céu, se não nos dará também coisas maravilhosas. Quem é aquele que, se o filho pedir um pão, vai lhe dar uma pedra, ou lhe pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra? Se nós sabemos cuidar bem dos nossos filhos, o Senhor melhor ainda cuida de nós. E Ele conhece aquilo que nós exatamente aquilo que nós precisamos. E às vezes a gente pede pedra achando que é pão, mas o Senhor sempre nos dá pão, Ele nunca vai nos dar a pedra. Então a oração é um lugar onde a gente sim faz as nossas petições, os nossos pedidos, demonstra quais são as nossas necessidades ou aquilo que nós pensamos ser as nossas necessidades, que nós gostaríamos de obter, mas a oração, ela é um meio de oferecer a Deus aquilo que nós precisamos e dizer: Senhor, eu gostaria muito que fosse assim. E Jesus exemplifica isso, deixa muito claro isso. Mas seja feita a tua vontade. Se possível, afasta de mim esse cálice, Jesus disse, mas seja feita a tua vontade. E é assim que nós oferecemos a Deus os nossos desejos e não determinamos a Ele aquilo que nós queremos, mas oferecemos a Ele aquilo que o nosso coração tem ansiado. E aí, a segunda item da resposta diz para a gente que isso é feito em nome de Cristo, ou seja, nós não oramos simplesmente em nome de nós mesmos, como representantes de nós mesmos, mas nós oramos em nome de Cristo. Nós vamos falar mais sobre isso durante a aula, porque Cristo é aquele que media a nossa relação com Deus. É o Deus Filho que media a nossa relação com Deus Pai. E com o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que então move o nosso coração a pedir coisas boas, a pedir com sabedoria. Se nós cultivamos uma relação com o nosso Deus, se nós buscamos o conhecimento de Cristo, o Espírito Santo nos vivifica e nos leva a pedir coisas que são coerentes com o desejo e a vontade do Senhor. E aí, de repente, nós começamos a oferecer a Deus os nossos desejos que são condizentes com a vontade de Deus. E nós seremos atendidos. E com a confissão de pecados e um grato reconhecimento das misericórdias. A oração também é um espaço de confissão. É um lugar, é um meio pelo qual nós podemos confessar os nossos pecados, admitir as nossas falhas e dizer ao Senhor o quanto nós falhamos, o quanto nós erramos e que reconhecemos a nossa condição. E também um grato reconhecimento das suas misericórdias. É um jeito, é um modo pelo qual também nós podemos exercitar a gratidão. Ter o coração trabalhado pelo Senhor através do seu Santo Espírito para que a nossa vida seja uma vida de gratidão. A gente gosta muito de orar pedindo, e a gente aprende talvez a orar pedindo. Desde criança, as orações que a gente faz, elas são muito voltadas ao pedir. E nem sempre os pais lembram de ensinar os filhos a agradecerem. E agradecerem a Deus, reconhecendo as grandes bênçãos que tem. Talvez se a gente tivesse um pouquinho mais de exercício de gratidão em nossas orações, nós não ousaríamos pedir tantas coisas, mas respiraríamos fundo antes de pedir. Então veja que a oração, ela é um movimento da Trindade. Toda a Trindade participa da oração. Deus Pai é aquele que recebe a nossa oração. Deus Filho é aquele com quem nós oramos em nome dele, nós oramos em nome de Cristo, e o Espírito Santo é justamente aquele que trabalha as nossas vidas, nosso coração, e que leva as nossas orações à presença de Deus, porque a gente não sabe orar como convém, a Bíblia diz, nós não sabemos expressar de maneira correta a nossa oração. Quero olhar aqui mais alguns comentários
que chegaram. Da nossa irmã Cleonice, dizendo que oração para ela é entender que temos um Deus maravilhoso cuidando de nossas vidas. Cleonice, tem tudo a ver com a gratidão que a gente estava falando, né? Exatamente isso. Um exercício de gratidão consegue reconhecer que há um Deus maravilhoso que cuida de nós. Nosso irmão Edgar diz que oração é como a respiração da alma. Olha que bonito isso, né? Seu Edgar acordou animado, poético. E falou lindamente sobre algo importante, né? É a respiração da alma. E vou aqui tomar licença, seu Edgar, para interpretar a sua fala. Entendo que se a gente precisa do fôlego de vida constante para poder ter vida nos nossos ossos, na nossa carne, a nossa alma é vivificada através da oração. Então, de fato, a oração é a respiração da alma. É o fôlego novo todos os dias dado pelo Senhor na relação com Ele, né? Tão necessária quanto o ar. Vitória concordou aqui com o seu Edgar, dizendo que é uma ótima definição e tão necessária quanto o ar. Bom dia, presbítero Gilson. E bom dia, Silvana. Se vocês quiserem compartilhar com a gente também o que é oração para você, pode escrever aí nos comentários. O presbítero Norton diz, bom dia. Na oração é importante lembrarmos quem nós somos e quem Deus é e o que Ele fez por nós. Olha que importante, né? Só consegue então orar exatamente aquilo que Deus espera, né? Expressar, talvez da maneira mais próxima possível daquilo que a gente consegue alcançar de sabedoria, aquele que consegue reconhecer a sua postura diante do Senhor. E esse é um movimento dado pela própria conversão, pela própria regeneração em Cristo Jesus. Se nós olharmos os encontros que Jesus tem com as pessoas enquanto Ele estava aqui na terra, narrado nos evangelhos, as pessoas que são realmente transformadas e passam a servir a Deus, elas passam necessariamente por esse instante de reconhecimento de quem elas são, quem Deus é e o que Ele fez por nós. Ontem à noite nós tivemos uma programação da OMP e eu falei justamente sobre isso no encontro de Jesus com Simão Pedro, quando ele está terminando sua jornada de pesca, né, sua jornada de trabalho na pesca, não pegou nada e o Senhor Jesus manda ele jogar as redes novamente e de repente ele é impactado com aquela maravilha do milagre que Deus fez de fazer muitos peixes virem até as redes, a tal ponto que eles precisam de ajuda de outros barcos e quase até mesmo afundam, né? Quase vão a pique com seus barcos por conta da quantidade de peixes que eles tinham. E o que acontece com Simão é que na mesma hora ele deixa todas aquelas coisas, se prostra, se ajoelha diante do Senhor e reconhece que ele é pecador, indigno de receber tudo aquilo e de estar diante do Filho de Deus. Quando nós somos impactados pela presença de Deus, pela salvação em Cristo Jesus, nós precisamos passar pelo processo do reconhecimento de quem Deus é, quem nós somos e o que Ele fez por nós. E isso muda a nossa forma de orar. Eu quero que você hoje saia daqui refletindo sobre como você tem orado, a partir de qual perspectiva? Da perspectiva da sua necessidade? Da perspectiva da sua religiosidade? Porque também às vezes a gente está muito preocupado com as palavras certas a serem ditas, com um formato interessante, com um formato atrativo, como se existisse uma fórmula precisa para a oração. A oração, sim, tem instruções bíblicas a respeito de como ela pode ser feita e qual é o seu objetivo, mas não existem as palavras exatas que devem ser ditas. Às vezes a gente acaba olhando pessoas que são mais experientes na fé, ou talvez lideranças que oram, a gente fala, nossa, que oração bonita, como ora bonita. Mas o que é orar bonito diante do Senhor? Será que são as palavras bem colocadas, um português muito bem dito? Ou talvez a oração simples da criança seja justamente aquela que Deus espera de nós. O que eu quero dizer com isso não é que a gente pode orar de qualquer jeito, mas o que eu quero dizer com isso é justamente que a gente pode orar com o coração honesto e sincero diante do Senhor, mas existem formas da gente exercer essa oração sem se preocupar em usar a palavra certa por causa do nosso vocabulário, mas por causa do nosso conhecimento de Cristo Jesus através da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é a que é o meio de instrução para que nós possamos conhecer dele. A Silvana disse para nós que oração é comunhão com Deus. É uma forma, sim, de comungar, de estar junto com Ele, partilhar
com Deus. Concordo totalmente com a sua resposta, Silvana. É uma oportunidade de comungar com Deus. Eu quero ler um texto bíblico com você, que está lá no livro dos Salmos, no capítulo 32, os versículos 5 e 6. Salmo 32, 5 e 6 diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. E eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Isso mostra para a gente que a oração é um lugar de confissão de pecados, esse texto do Salmo 32, 5 e 6, confissão de pecados. É um lugar onde todo piedoso, todo seguidor de Cristo que vive em piedade, tem oportunidade de fazer-lhe súplicas e encontrar o Senhor. Olha que legal que ele fala: sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. É um espaço de comunhão, de intimidade, de relacionamento com o nosso Deus. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. É um espaço também de proteção, de buscar o favor de Deus, de encontrar as bênçãos do Senhor, a sua proteção, o seu amor, o seu cuidado para conosco. A oração é esse lugar, é refúgio na presença do Senhor. E isso é muito bonito, né, que o Salmo 32 diz, muito precioso. Nós sabemos que cremos num Deus que é grandioso, que é majestoso, que é maior do que tudo, criador de todas as coisas, que domina com poder, com glória, com majestade sobre todo o universo. E ainda assim nos disponibiliza um meio gracioso de nos encontrar. É a oportunidade que nós temos de levar a nossa súplica, confessar os nossos pecados, encontrar-nos com o Senhor e alcançar o seu favor. O Salmo 62, versículo 8 diz: confie nele em todo tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Nós podemos derramar o nosso coração diante do Senhor, porque Ele é o nosso refúgio. O Senhor não é aquele que nos expõe, mas é aquele que nos protege. Se a oração fosse simplesmente um ambiente de falar por falar, nós poderíamos encontrar um amigo, mas porque Deus é o nosso refúgio e é alguém que não nos expõe, é alguém que nós podemos confiar incondicionalmente, entregar de fato a nossa vida, porque Ele sim pode fazer algo por nós, mais do que simplesmente ser um ouvido acolhedor. Não que isso seja pouco, né? Isso já é muito, e muito nos ajuda, pessoas que nos ouvem, mas Ele pode muito mais, porque Ele é o dono de todas as coisas. A oração não é só um lugar de desabafo, mas a oração é um refúgio para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso coração. É a respiração da alma, né, seu Edgar? É a respiração da alma. João, Evangelho de João, capítulo 16, versículos 23 e 24, dizem assim: naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. É uma fala de Jesus, dizendo justamente que nós podemos nos achegar ao Pai, mas podemos achegar pedindo em seu nome. Em seu nome. Há uma coisa interessante aqui nessa questão de pedir em nome de Jesus, que eu vou falar mais adiante, vou guardar aqui, mas a gente talvez faça mau uso desse em nome de Jesus, porque daí às vezes parece que é um passe de mágica. Se eu orei em nome de Jesus, então vai acontecer. Se eu falei em nome de Jesus, amém, no final da minha oração, então eu tenho a garantia que aquilo vai acontecer. A gente às vezes pensa nisso como se fosse um abracadabra, né? Então, se a palavra fosse abracadabra, então eu orava: Deus abençoa meu dia, abracadabra, amém. E às vezes a gente usa o nome de Jesus como se fosse uma palavra mágica, como se ela fosse ela em si, né? A terminologia em si fosse causar o efeito da oração. Mas há algo precioso de orar em nome de Jesus, que nós vamos conversar aí mais adiante e falar um pouquinho mais sobre isso. Eu li então João 16, 23 e 24. Para quem está anotando, se você perdeu algum texto aí, pode perguntar. Filipenses 4, 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então a gente faz conhecidas as nossas necessidades, não pela reclamação,
não para falando com o vizinho, não postando no seu Facebook aquilo que te incomoda, mas levando diante do Senhor as nossas petições, os nossos pedidos, através da oração, da súplica, com o coração grato, com ações de graça, com atitudes de gratidão. Então veja que a oração, ela é sim já um exercício também que molda o nosso caráter, molda o nosso coração. Eu acho muito importante nós falarmos uma coisa que a oração não é. A oração não é o lugar onde nós convencemos a Deus ou avisamos a Ele aquilo que Ele não percebeu e que Ele precisa fazer. Às vezes a gente age como se Deus estivesse esquecendo daquilo que Ele tinha que fazer. E a gente fala com Deus como se Ele fosse inocente, desinformado a respeito das coisas que estão acontecendo conosco. Não é que nós não podemos falar para Ele aquilo que nós necessitamos, mas justamente porque quando a gente fala, Ele já sabe, mas ali cria-se um espaço de relação e de intimidade. Veja bem, que a oração não é um jeito de convencer a Deus a fazer alguma coisa. A oração não é uma forma de nós mudarmos e moldarmos o coração de Deus, como se Ele pudesse ser convencido pela nossa insistência em oração. Cuidado se você pensa que a oração que você faz, ela manipula o coração de Deus ou move o coração de Deus. Nós não movemos o coração de Deus. Se o Senhor é o Deus onipotente, que sabe todas as coisas, Ele conhece presente, passado, futuro, nada pode surpreendê-lo. Ele sabe exatamente o que vai acontecer. A oração, ela não serve para Deus ser modificado, mas para nós sermos transformados. Então nós precisamos parar de orar, pensando que Deus vai fazer exatamente o que a gente quer, mas nós devemos começar a orar, oferecendo a Ele os desejos do nosso coração, mas nos submetendo à vontade de Deus. E aí que entra essa oração e súplica com ação de graça, porque a gente ora com a perspectiva de que Deus, que nessa oração meu coração seja moldado à vontade do Senhor. Se a vontade do Senhor está aqui e a minha vontade está aqui, enquanto eu oro, a minha vontade se aproxima e ela é moldada e modificada para ser igual à do Senhor. E não o inverso. Não como se Deus fosse fazer A e eu orasse insistentemente para Ele fazer B e Ele fosse então se aproximando do meu plano até que Ele fizesse exatamente aquilo que eu pedi. Não é assim que funciona. Quem somos nós? Como Deus disse para Jó, onde nós estávamos quando Deus fez todas as coisas? Quando Ele despejou a água nos mares, colocou as estrelas no céu, criou os animais, os grandes seres marinhos. Onde nós estávamos? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Nós não podemos compreender os juízos e os caminhos de Deus, porque Ele é muito maior do que nós. Então, é uma arrogância da nossa parte pensar que a oração é um modo de eu dizer para Deus aquilo que Ele precisa fazer e que talvez Ele estivesse um pouco desatento, desavisado e precisasse saber justamente por mim. Né? É uma arrogância enorme pensar isso. A oração é uma forma de nós sermos moldados por Deus no nosso caráter, no nosso coração, e nós sermos transformados através de uma oração que se achega a Deus com gratidão e não com exigências, com pedidos, com desejos, mas com submissão, ações de graça, súplicas, mas também quebrantamento diante do Deus que é Deus sobre todas as coisas. Nós devemos orar somente a Deus? Pergunta número 179 do Catecismo Maior de Westminster diz para nós assim: sendo Deus o único que pode esquadrinhar o nosso coração, ou seja, o único que pode entrar e conhecer todos os desejos da nossa mente, do nosso coração, ouvir os pedidos, perdoar os pecados e cumprir o desejo de todos, é o único em que se deve crer e a quem se deve prestar culto religioso. A oração, que é uma parte especial do culto, deve ser oferecida por todos, somente a Ele e nem a um outro. Então veja que a oração, ela deve ser feita somente àquele que realmente pode fazer algo a nós. Ela deve ser direcionada justamente àquele que pode trazer algum tipo de transformação. O segundo livro de Samuel, no capítulo 22, versículo 32. Segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 32 diz para a gente assim: pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? Por que nós recorreremos então a outros, oraremos a outras figuras, entidades, ídolos, estátuas, pessoas, líderes?
Porque nós recorreremos a eles se nós podemos recorrer justamente àquele que sim pode fazer algo por nós. Aquele que sim é o Criador de todas as coisas, que é o único que tem glória e poder para fazer aquilo que nós precisamos, que é o único que governa sobre todas as coisas e consegue responder a nossa oração, que é o único que nós não precisamos nem mesmo falar, mas se o nosso coração clamar, suplicar, Ele nos atende. Então não há motivos para orar para outras pessoas, entidades, figuras, mas nós oramos somente a Deus. Vou dar uma olhadinha aqui nos comentários. O presbítero Ademir disse: atente às leituras do Salmo 78, 17 a 24, combinado com o Salmo 106, 13 e 15, que nos alerta sobre o que podemos pedir em oração. Pois Deus pode conceder-nos o que pedimos, é verdade. Ele pode vir a conceder justamente para nos ensinar. Mas isso faz parte da sua soberania e da sua vontade, né? Deus pode sim conceder aquilo que nós pedimos, justamente para que nós sejamos ensinados a pedir exatamente aquilo que Ele quer, não aquilo que nós desejamos insistentemente. E também aquilo que a gente necessita e o Senhor nos concede. Ele também responde às nossas orações graciosamente, né? Não é uma forma de castigo. Nosso irmão Edson Braga diz que a oração para ele é basicamente o Salmo 37:5, que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Muito bem. A nossa irmã Silvana diz que a oração é estar totalmente em contato com Deus e sabendo que passo a abrir o coração e confessar a Ele e confiar. Muito bom, muito bom. O Anderson disse para a gente aqui que a oração revela a nossa profunda fragilidade. É uma admissão de nossa limitação e vulnerabilidade e de que precisamos da ajuda do nosso bom Deus. Muito bom, Anderson. Eu vou me deter um pouquinho nessa resposta do Anderson, porque ela se relaciona com o que eu acabei de falar. A forma como nós nos aproximamos de Deus para orar revela muito do como o nosso coração tem sido ensinado ou se nós estamos sendo ensináveis. Se a gente se aproxima de Deus com a lista pronta, no sentido de que a gente sabe o que tem para pedir, como se estivesse fazendo um pedido no iFood, e sabe que vai receber em X tempo, então nós não sabemos quem Deus é, quem nós somos e o que Ele fez por nós. Mas se nós conseguimos entender quem nós somos, a oração ela é a expressão da nossa fragilidade e vulnerabilidade. É dizer: Deus, eu não consigo. Eu não sou capaz de cuidar de mim mesmo. Eu não tenho habilidade para conseguir todas as coisas. As minhas forças são limitadas, o meu poder mínimo e os meus recursos escassos. Mas o Senhor detém todas as coisas em suas mãos. O mundo inteiro está diante do Senhor à sua disponibilidade. E o Senhor pode mover o que for preciso. Seja as circunstâncias, seja o coração dos homens, sejam a fisiologia do nosso corpo para aqueles que buscam uma cura, seja mover céus e terra, parar o sol, fazer chover e cessar a chuva. É o Senhor que tem poder. E é Ele que nós devemos clamar. É a Ele que nós devemos pedir. O Senhor concede os desejos do nosso coração, na medida que nós somos, então, tratados na nossa vulnerabilidade e fragilidade, a nos rendermos cada vez mais à vontade e ao senhorio de Deus sobre nós. Muito bem. Então, eu quero ler ainda mais algum texto que fala sobre nós orarmos somente ao Senhor Deus, somente aquele que pode fazer algo por nós, somente aquele que realmente é poderoso. As nossas orações devem ser sempre dirigidas a Deus e a ninguém mais. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, versículo 39, diz para nós assim: ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo os seus caminhos, visto que lhes conheces o coração, porque só tu, Senhor, é conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Olha que texto maravilhoso. O Senhor nos ouve dos céus, que é onde Ele habita, perdoa o seu povo, aqueles que oram a Ele, age e dá a cada um segundo os seus próprios caminhos, não porque Ele olha e se agrada mais de um pela sua aparência, mas justamente porque Ele conhece o coração de cada um de nós. Porque só o Senhor é aquele que pode esquadrinhar o nosso coração, nós, os filhos dos homens. Uma vez, em um discipulado, um jovem me perguntou: pastor, qual é a diferença de eu falar com a minha psicóloga e fazer uma oração? Eu já comentei isso aqui na igreja, e alguns irmãos talvez já tenham me ouvido falar isso. E
Para ele ainda era muito igual ele simplesmente ir e se expressar diante de um terapeuta, ou seja, mesmo numa confidência com um amigo, e falar com Deus. E eu falei para ele, a diferença é que ninguém pode conhecer o seu coração senão o Senhor. E a gente pode então se fazer alguém para o outro. Eu posso conversar com você e me fazer alguém para você, mas eu não consigo enganar o Senhor. Ele conhece o meu coração e Ele responde na medida do conhecimento que Ele tem no meu coração, na medida daquilo que eu realmente entrego para Ele. E não baseado naquilo que Ele está vendo. Ao conversar com um amigo, com seu cônjuge, com um filho, com os seus pais, você pode responder, eles podem te responder com base naquilo que eles estão vendo, percebendo visualmente, mas não porque eles realmente conhecem o seu íntimo. A ajuda do outro, ela é limitada por aquilo que ele pode perceber visualmente. Mas Deus nos responde porque Ele conhece o nosso coração. E justamente por isso que nós oramos em nome de Cristo, porque Ele é aquele que conhece todas as nossas dores, Ele levou sobre si todas as nossas dores. Jesus conhece cada uma das nossas necessidades, dificuldades, cada um dos nossos pecados, e Ele sim pode ter real empatia com aquele que ora e recorre a Ele. Se conversarmos com Deus, Ele tem sim bagagem, Ele tem da onde tirar, Ele tem poder ilimitado e Ele não é abalado pelo que nós levamos para Ele. Se nós pudéssemos ver o rosto de Deus, Ele nunca faria quando a gente contasse alguma coisa para Ele. Justamente porque Ele não pode ser surpreendido. Ele já sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Isaías capítulo 42, versículo 8 diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra, as imagens de escultura. Esse texto é um texto muito direto a respeito da idolatria, às imagens, a figuras humanas, ou figuras de animais, ou figuras quaisquer que sejam, que queiram vir substituir e receber aquilo que é somente do Senhor, e Ele não dá a ninguém mais a sua glória. Nós não precisamos recorrer às imagens, às figuras, aos animais, aos elementos da natureza, porque nós podemos recorrer diretamente ao Criador. E todos esses que eu falei não têm poder algum para nos atender. Os homens não têm poder algum para nos atender. As pessoas não podem nos responder. Só o Senhor Deus é que conhece a nossa real necessidade. E Ele consegue ver para além do que nós mesmos vemos. Ele vê lá na frente, lá adiante. Então a melhor resposta quem pode dar é Ele. Salmo 65, versículo 2 diz: Ó tu que escutas a oração, a ti virão todas as pessoas. É maravilhoso a gente saber que a nossa oração não é simplesmente um movimento terapêutico, então, onde a gente fala e se alivia, porque a gente não fala para as paredes, nós não falamos uns para os outros quando oramos publicamente, nós não falamos nem mesmo para nós mesmos, nós estamos falando para um Deus vivo, que ouve as nossas orações, que inclina os seus ouvidos, como diz o salmista, para nos ouvir, para nos atender. Ele escuta a nossa oração de fato. Cremos em um Deus vivo, real, verdadeiro, podemos orar a Ele, sabendo que Ele nos responderá. A oração não é uma alienação da realidade. A oração é justamente pôr a nossa realidade em submissão a Deus e saber que é Ele que pode tomar conta de todas as coisas. É admitir que nós não fazemos a nossa própria realidade, mas é o Senhor que faz a nossa vida. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que estão os comentários. Não surgiu mais nenhum, né? Então a gente continua aqui. O que é orar em nome de Cristo? A nossa conexão está ok, Lucas? Muito bem, vamos continuando aqui. O que é orar em nome de Cristo? Um homem, pergunta 180 do Catecismo Maior de Westminster. O homem, em razão de seu pecado, ficou tão afastado de Deus que a Ele não se pode achegar sem ter um mediador. E não havendo ninguém no céu ou na terra constituído e preparado para esta gloriosa obra, senão Cristo unicamente, o nome dele é o único por meio do qual nós podemos orar. Então, como eu disse antes, orar em nome de Cristo não é um passe de mágica.
Não é uma palavra mágica, mas existe um significado real e verdadeiro. Ao orarmos em nome de Cristo, admitimos que nós não temos condição de nos achegarmos a Deus. Se você for analisar como funcionam as religiões, todas por aí, elas pregam sempre um movimento de baixo para cima. O que eu quero dizer com isso? Que eu faço o meu esforço, seja através de uma meditação, seja através das boas obras, seja através da minha boa conduta, eu faço um movimento intenso, eu preciso fazer isso para conquistar o meu Deus. Mesmo as religiões mais antigas, onde existiam os sacrifícios, eram os homens fazendo coisas para se achegarem a Deus. Na religião cristã, a religião do Deus verdadeiro, a religião bíblica, a nossa espiritualidade não acontece de baixo para cima, mas de cima para baixo. Todas as nossas tentativas, é como se nós tentássemos levantar as nossas mãos e alcançar um teto que é muito maior do que nós. Nós não conseguimos. Então Deus manda o seu próprio Filho e Ele nos alcança com a salvação. Ele vem dos céus até nós e nos alcança com a salvação. Então, nós podemos ter acesso novamente ao nosso Deus, justamente porque Ele enviou o seu Filho, que media a nossa relação. E Ele é o único mediador necessário. Nós não precisamos da ajuda da sua mãe, Maria. Nós não precisamos da ajuda de um pastor, de um líder religioso. Nós não precisamos da mediação de um curandeiro. Nós não precisamos da mediação de alguém que a gente considera mais espiritual, com uma proximidade maior, mas cada um de nós pode se achegar diretamente a Deus através de Cristo Jesus. Cada um de nós pode ter a liberdade de ler a palavra e conhecer a respeito de Deus e ser ministrado pelo Espírito Santo através de Cristo Jesus. Por isso, todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Salvador é reaproximado na sua relação com Deus. A oração é um meio de graça, de intimidade, comunhão, proximidade com o nosso Deus por causa de Cristo Jesus. Então, orar em nome de Cristo é reconhecer que Ele foi quem fez esse acesso possível, Ele quem tornou esse acesso possível. É Ele quem media a nossa relação. E orar em nome de Cristo, fazer algo em nome de alguém. Pense aí nas relações onde você faz algo em nome de alguém. Quando você faz lá uma procuração para alguém assinar um documento no seu lugar, para alguém retirar algum tipo de coisa em seu lugar, você faz com base naquilo que o outro precisa, daquilo que o outro exigiu, daquilo que foi combinado com o outro, e não com base naquilo que você deseja. Aqueles que usam de uma procuração para lograr outras pessoas, eles são usurpadores, não são consideradas pessoas justas. Então, quando nós oramos em nome de Cristo Jesus, nós o fazemos não porque nós levamos as nossas petições baseados no nosso interesse. Nós precisamos fazer isso em nome daquele que então permitiu, emprestou-nos o seu nome para que nós possamos pedir ao Senhor. Já parou para pensar nisso? Aquilo que você pede é o que Jesus pediria? Já que nós pedimos então no nome dele, nós devemos pedir aquilo que é do interesse dele. Já que ele nos confia o nome, nós devemos buscar conhecê-lo e pedir aquilo que ele também pediria. E Cristo não visa nem o seu prazer pessoal, ele visa o reino de Deus, a glória de Deus. Se nós pedirmos em nome de Jesus, com honestidade, com sinceridade, nós buscaremos pedir aquilo que glorifica o nome de Deus, aquilo que tem a ver com o seu reino. Nós seremos atendidos, nós seremos ouvidos, porque o Senhor ouve a oração do justo, né? Daquele que ora em nome de Cristo, reconhecendo quem Ele é, com o coração conectado, submisso à palavra de Deus. João 14, capítulo 6, narra para a gente que Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós não podemos acessar a Deus em oração, em relação, em louvor, em adoração, se não for por Jesus. Nós não podemos receber a salvação da parte de Deus se nós não recebermos primeiro de Cristo, se nós não confessarmos que Cristo é o nosso único e suficiente mediador, Salvador, Redentor das nossas vidas, que nos tirou da escravidão do pecado, da separação eterna de Deus e nos reaproxima de Deus, para que nós possamos sim desfrutar das bênçãos, dos cuidados que Deus dispensa sobre nós. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz que porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos,
testemunho que deve se dar em tempos oportunos. Esse é Jesus que media a nossa relação com Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 17, diz: e tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Somos embaixadores de Cristo, carregamos o seu nome e precisamos honrar o seu nome. Orar ao Senhor em nome de Jesus, como de fato, trazendo o que isso de fato significa. Hebreus capítulo 7, versículos 25 a 27, diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus. Está falando de Jesus aqui, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, como Jesus, santo, inculpável, sem mácula, dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Os líderes humanos são insuficientes, mas o Filho de Deus que se fez homem é suficiente para salvar a toda a humanidade, porque ele não precisa nem mesmo salvar a si antes, porque ele é perfeito, justo, completo e suficiente. Eu vou repetir aqui as referências bíblicas que eu li sobre a pergunta do que é orar em nome de Cristo. Eu li João 14,6, 1 Timóteo 2,5, Colossenses 3,17 e Hebreus 7, 25 a 27. A nossa irmã Sarai disse aqui, orar em nome de Jesus pressupõe comunhão com Jesus e reconhecimento que em seu santo nome o Pai receberá a nossa oração. Exatamente, irmã, é isso mesmo. E o nosso querido presbítero Emanuel diz que, em verdade, o mandatário é Cristo. É Ele que deve balizar a nossa oração, o desejo do nosso coração. Nós precisamos buscar ter a mente de Cristo e em Cristo buscar ao Senhor e viver uma vida de obediência. Então, por que nós devemos orar em nome de Cristo? Nós já falamos aqui, né? O homem, em razão de seu pecado, ficou tão afastado de Deus que ele não pode chegar a si sem ter um mediador, e Jesus Cristo é o único que responde a isso. Mais dois textos que falam sobre isso. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 27, diz assim: trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, confirmou com seu selo. Efésios 3,12 diz: em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Muito bem, nós já falamos então de Deus Pai, aquele que recebe a nossa oração, a quem nós devemos orar somente, aquele único que tem poder para atuar sobre nós e abençoar as nossas vidas. Falamos do Filho como mediador da oração, sendo aquele que pode realmente mediar, nos aproximar de Deus. E agora nós vamos falar do Espírito Santo. Como que ele nos ajuda a orar? Como que o Espírito Santo, nos ajuda a orar? Não sabendo nós o que havemos de pedir, como convém, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, habilitando-nos a saber por quem, pelo que e como nós devemos orar. Operando e despertando em nossos corações, embora não em todas as pessoas, nem em todos os tempos na mesma medida, aquelas apreensões, afetos e graças que são necessários para o bom cumprimento desse dever. Muito bem, o que esse trecho diz para nós é justamente isso. O que esse texto fala, essa resposta da confissão de fé fala justamente conosco é que o Espírito Santo é justamente aquele então que faz uma espécie de reformulação, é como se ele interpretasse a nossa oração diante de Deus, porque nós não sabemos como orar, pelo que orar, por quem orar, nem mesmo a forma certa de orar.
A palavra nos instrui, mas é o Espírito que aperfeiçoa aquilo que nós temos. Porque ainda as nossas expressões, elas são todas limitadas pelo pecado que é em nós. E o Senhor Deus manda o seu Espírito que habita em nós e nos dá a sabedoria necessária, conduz o nosso coração, nos vivifica para que nós possamos orar exatamente aquilo que precisa ser orado. O Salmo 80, capítulo 80, versículo 18, diz assim: e assim não nos afastaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Nós só podemos então invocar o nome do Senhor se formos primeiro vivificados pelo Espírito Santo dele que habita em nós e que nos move à oração e à adoração e à gratidão e à rendição ao Senhor e à sua vontade. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27 dizem assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha só que maravilhoso. Então, se nós oramos pelo nosso interesse, o Espírito, ele intercede por nós e leva até a Deus aquilo que é interesse do reino, da glória de Deus, pela vontade do Senhor. E é Ele que trabalha o nosso coração enquanto nós oramos. Esse é o fechamento desse movimento da oração. A presença do Espírito é que faz toda a diferença da oração não ser simplesmente uma fala como qualquer outra pessoa poderia fazer conosco de nos ouvir, que faz com que a oração não seja uma exigência nossa a Deus, que faz com que a oração não seja uma forma de governo, de dizer o que nós precisamos e dizer o quanto nós sabemos sobre nós mesmos, mas que torna a oração um meio de graça para a modificação mesmo, o trabalhar do nosso caráter, o molde, a moldagem do nosso caráter pelo Espírito Santo. É Ele que nos vivifica e nos leva a orar, que é Ele que retorna, trazendo para dentro de nós aquilo que é necessário da parte de Deus e arrancando de dentro de nós aquilo que é pecaminoso, que faz com que a gente ore de forma incorreta. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo trabalha na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos orar da maneira que se assemelha, se junta, se agrupa com a vontade de Deus. Por quem que nós devemos orar? Por quem nós podemos orar? Nós podemos orar por todas as pessoas, nós podemos orar pelas autoridades, aliás, nós devemos orar pelas nossas autoridades, nós devemos orar pela igreja, pelas lideranças, pelos nossos familiares, por aqueles que conhecem a Cristo e por aqueles que virão a conhecer a Cristo e por aqueles que ainda são inocentes da palavra de Deus, que não conhecem, que são ignorantes a respeito da salvação em Cristo Jesus. A confissão de fé, ou melhor dizendo, o Catecismo Maior de Westminster diz para nós que devemos orar por toda a igreja de Cristo na terra, pelos magistrados e autoridades, por nós mesmos, pelos nossos irmãos e até pelos nossos inimigos, e pelos homens de todas as classes, pelos vivos e pelos que ainda hão de nascer. Porém, olha só que importante isso, não devemos orar pelos mortos, nem por aqueles que se sabe terem cometido pecado para a morte. Olha só, tem algo bem interessante aqui, e agora eu vou pedir licença para você, para fazer uma crítica analítica aqui do que eu tenho observado muitas vezes, principalmente em redes sociais, das pessoas que são cristãos às vezes que de anos de caminhada, mas cometem um erro terrível quando fazem esse tipo de coisa. Entendo a expressão de algumas pessoas que quando falam, por exemplo, nas redes sociais a respeito de alguém que partiu, falam dela com saudade, com apego, e isso é maravilhoso. Com um sentimento de carinho mesmo. Mas nós temos que tomar cuidado porque tem gente que se comunica como se aquele que faleceu fosse ler a postagem. Como se aquele que morreu fosse enxergar a homenagem que está sendo feita. Como se aquele que morreu fosse de fato interceder por ele. Como se ele tivesse poder para isso.
E aqui é muito claro que a gente deve orar, então, por aqueles que estão vivos, aqueles que hão de nascer, mas não oramos pelos mortos. Os mortos já passaram, nada podemos fazer por eles. O que se pode fazer por alguém deve ser feito em vida. Então comece a orar por aqueles que você se importa hoje, ou por aqueles que você vê que não conhece a Deus, ainda que eles sejam inimigos, no sentido daqueles que te perseguem, que querem te fazer mal. Ame eles através da oração. A oração pode ser, sim, uma expressão de amor muito grande e profunda por alguém. Mas orar pelos mortos, recorrer aos mortos, o que eles podem fazer? Eles estão mortos. Nada mais podem fazer. Nós devemos orar por aqueles que estão vivos e orar sempre. E orar por nós mesmos, para que nós também sejamos atingidos pela graça de Deus constantemente e sejamos orientados na sabedoria do Espírito Santo. Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44 diz: Eu, porém, lhes digo, é Jesus mesmo dizendo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Um grande desafio é orar justamente por aqueles que nos fazem mal, que nos causam algum dano, que querem nos perseguir, nos maltratar. Orar por eles é realmente um grande desafio, mas o Senhor Jesus nos convida a orar por aqueles que nos perseguem. Amar os nossos inimigos. João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20, diz: Não peço somente por estes. Jesus orando na oração sacerdotal, ele diz: Eu não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Ou seja, ele está orando pelos seus servos, por aqueles que estão sendo enviados, por aqueles que estão indo e pregando o Evangelho, mas não só por eles, mas também por aqueles que virão a crer, por aqueles que receberão da palavra. Nós devemos orar pelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, mas que virão a conhecer pela nossa pregação. Na oração nós nos responsabilizamos também pela nossa missão de pregar o Evangelho, de falar do Senhor em todo tempo e em todo lugar. Efésios capítulo 6, versículo 18 diz: Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós devemos orar pela igreja de Deus. Tiago 5,16 também traz para nós algo muito precioso que diz: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Olha que lindo isso, a oração ela traz cura. Ao orar pelo nosso irmão, nós podemos trazer cura sobre a vida dele, porque o Espírito Santo trabalha em nossos corações através da oração. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, ainda em Tiago 5,16. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A sua oração, a minha oração, mediada pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, dirigida a Deus Pai, ela tem eficácia pelo poder de Deus que trabalha e atua. A nossa oração não fica perdida no ar, mas ela vai à presença de Deus, sobe ao altar de Deus, sobe à sua presença, é ouvida, ponderada e respondida com sabedoria, com a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Se nós perguntamos então antes por quem nós devemos orar, agora nós perguntamos por quê, pelo que nós devemos orar. Devemos orar por tudo quanto realça a glória de Deus, o bem-estar da igreja, o nosso próprio bem ou o de outro, e nada, porém, que seja ilícito. Já vi gente orando aí para Deus abençoar a carga contrabandeada que estava vindo do Paraguai. Já ouvi casos de pessoas que oraram agradecendo a Deus porque ninguém descobriu que ele era cristão onde ele estava, então ele não foi perseguido. Essas não são orações lícitas que têm relação com a vontade de Deus. Nós devemos orar por coisas que levam o bem e que principalmente realçam a glória de Deus. O que é ilegal, o que é imoral não realça a glória de Deus. Aquilo que destrói a vida do outro não realça a glória de Deus. Cuidado para não orar coisas que são pecaminosas. E a oração, ao invés de ser um meio de graça, se tornar uma ferramenta pecaminosa. Se tornar uma forma de nós entristecermos o coração de Deus. E essa não é a oração recebida por Deus. O Salmo 51:18 diz: Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Ali é uma oração do salmista pela cidade de Jerusalém, pelo bem daquela cidade e das pessoas que ali habitam. O Salmo 122, capítulo 6, diz: Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam.
Orar pela paz. Nós devemos buscar a paz e orar pela paz em meio à nossa nação, em meio ao mundo. Nós precisamos buscar a paz em oração. Se a gente começar a levar realmente as nossas petições a Deus em oração, talvez nós sofreremos menos com o mundo. Não porque vai diminuir de fato o sofrimento instantaneamente, mas porque nós viveremos confiados naquilo que o Senhor está fazendo nas nações, nos povos, na nossa nação. Às vezes a gente quer parecer muito revolto, politizado, cheio de opiniões, mas esquecemos de levar a nossa súplica e a nossa oração a quem de fato importa. Nós devemos orar com solene apreensão da majestade de Deus, profunda convicção da nossa indignidade, que é o que o Anderson falou para a gente lá no começo, né? Necessidade e pecados, com corações penitentes, gratos e francos, com entendimento, fé, sinceridade, fervor, amor e perseverança, esperando nele com humilde submissão à sua vontade. Efésios 3:20 diz que, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. A nossa oração deve ser uma expressão de glorificação, de reconhecimento da graça, da bondade de Deus, de confiança, de deleite e de descanso. Nós às vezes usamos a oração muito como ferramenta, como se ela fosse então aquele passe de mágica que eu falei antes, né? Deus abençoa o alimento, em nome de Jesus, amém. Mas a oração é espaço de convivência, de derramar do coração. É sentar-se do lado do amigo, do nosso melhor amigo, e conversar com ele. É tirar tempo de silêncio, de calmaria na presença de Deus e saber que Ele atua, trabalha em nós, enquanto nós desfrutamos da sua graciosa presença. Hebreus 10:22 diz: aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Nós devemos nos aproximar de Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, clamando para que Ele limpe o nosso coração, lave a nossa vida, transforme o nosso ser, para que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus, submissos à vontade de Deus Pai. Já caminhando aqui para o nosso final, né? A nossa hora avançou. E a pergunta 186 do Catecismo Maior diz que regra Deus nos deu para nos dirigir na prática da oração? Importantíssima essa pergunta. Qual foi a regra dada a nós por Deus para seguirmos a prática da oração? A palavra de Deus. A palavra de Deus é que deve balizar a nossa forma de orar. Jonas capítulo 2, o livro de Jonas capítulo 2 mostra a história desse profeta, conhecido por ter sido engolido por um peixe. Mas quando ele está no peixe, no capítulo 2, ele faz uma oração. A oração de Jonas é a oração de alguém que foi impactado pela experiência que teve ali dentro do peixe, e ele ora expressamente a palavra de Deus. Se você pegar a sua Bíblia aí, ela geralmente tem algumas letrinhas em cima que fazem referência a outros textos bíblicos. Você vai reparar que o capítulo 2 de Jonas faz referência a vários textos do Antigo Testamento. Salmos, alguns profetas, porque o que Jonas faz é orar a palavra de Deus. Se nós não sabemos como orar, se nós temos dúvida de como orar, nós precisamos conhecer da palavra. E nós devemos orar a palavra de Deus. Orar aquilo que Deus mesmo deu para nós como recurso. E é por isso que a oração sincera não necessariamente é aquela oração que eu rasgo meu coração e falo aquilo que eu penso, mas a oração verdadeira que Deus recebe, a oração que agrada a Deus, é a oração que fala da sua palavra, que lembra daquilo que Deus mesmo nos ensina. E é por isso que nós somos trabalhados por Deus durante a oração, porque nós somos lembrados do conhecimento de Cristo, nós somos trabalhados pelo Espírito a partir da palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é útil para nos dirigir na prática da oração, mas a regra especial é aquela forma de oração que nosso Salvador Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, geralmente chamada de oração do Senhor. Então, a Bíblia traz um modelo que Cristo mesmo instituiu como oração, que a gente chama de oração do Pai Nosso, oração do Senhor, oração dominical. Essa é um modelo de oração. Ela deve ser utilizada como uma repetição, como uma reza, como algo que a gente faz com repetição. Se nós formos utilizá-la dessa forma, que seja com entendimento, com fé,
com real compreensão daquilo que nós estamos dizendo, e não simplesmente porque a gente decorou algumas palavras e é capaz de repeti-las, mas que a gente ore com o coração. Elas são um referencial, um modelo, mas não são a única forma de orar. Nós podemos partir desse modelo da oração dominical, expressa no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus, a oração dominical está no capítulo 6, de 9 a 13. No Evangelho de Lucas está no capítulo 11, de 2 a 4. Antes de passar e falar um pouquinho mais sobre a oração dominical, a oração do Senhor, eu quero ler com você 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, correção e educação na justiça, a fim de que todo servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A oração também se encaixa no exercício de ensino, educação na justiça, repreensão e correção da parte de Deus para nós. Então nós podemos utilizar da palavra para falarmos com Deus. Ela é o nosso referencial. Como então nós devemos utilizar a oração do Senhor? A oração do Senhor não é somente para direcionamento, como modelo segundo o qual devemos orar, mas também pode ser usada de fato como uma oração, contanto que seja feito com entendimento, fé, reverência e outras graças necessárias para o correto cumprimento do dever da oração. Era algo que eu já havia comentado, né, a respeito da gente utilizar bem a oração dominical. Leia ela como um exercício de oração nessa manhã na sua vida, lá em Mateus capítulo 6, né, versículos 9 a 13. Mateus 6, 9 a 13. Leia ao término da nossa aula, faça um exercício de oração, converse com Deus. E eu quero convidar você a buscar mesmo uma vida de oração diante de Deus. A oração é indispensável na devoção pessoal. Um crente que não ora, não prova da presença de Deus, não prova da sua transformação, não prova das suas bênçãos, não conhece de fato a fé, não se aprofundou no Senhor. A oração deve ser uma necessidade do crente. Lutero dizia que quando ele tinha um dia normal, ele orava por 2 horas, mas quando ele tinha um dia muito cheio, ele orava por 4, porque ele não podia se ver realizando esse dia muito difícil, muito ocupado, sem antes dedicar o tempo de oração no Senhor. A oração deve ser a nossa prioridade, deve ser o lugar onde a gente busca o nosso refúgio constantemente diante de Deus. Nós não podemos viver se a gente não primeiro falar com Deus. Nós não podemos encontrar paz, solução, se nós não primeiro dedicarmos nosso tempo ao Senhor. Se as primícias do que nós temos não forem para o Senhor, nós sofreremos diante do nosso dia a dia. Nossa irmã Lucilene disse aqui, uma dúvida do presbítero Norton antes aqui. Eu sempre aprendi que devemos nos relacionar com Deus Pai por meio de Cristo, auxiliados pelo Espírito Santo. Como avaliar a oração direta para Jesus, ou mesmo para o Espírito? Presbítero Norton, essa é uma pergunta muito boa e eu confesso que eu fui confrontado recentemente, há pouco tempo, recentemente que eu digo há poucos anos, eu já era pastor quando fui confrontado com essa pergunta, porque quando a gente é criança a gente aprende muito a orar, Senhor Jesus, né, falando isso. Eu tinha esse hábito de orar para Jesus Cristo, né? A Bíblia fala para Deus, fala que nós devemos direcionar a nossa oração a Deus. Eu tenho entendimento, esse é um entendimento muito pessoal, né? Talvez se você for olhar aí a confissão de fé, elas vão dizer estritamente para a gente direcionar a nossa oração a Deus. Eu expus aqui todo o conteúdo que tem sobre oração nos nossos símbolos de fé, e eles em nenhum momento são diretos ao falar, nós devemos orar somente a Deus Pai, mas fala que nós devemos direcionar a nossa oração a Deus. E nós cremos em um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O meu entendimento, então, sobre isso é que ao direcionarmos a nossa oração a Deus, seja Ele o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós estamos direcionando ao Deus que nós cremos, ao Deus Trino. Nós estamos colocando Ele no lugar devido. Deus Filho não é menor que Deus Pai, o Espírito não é melhor que o Filho nem menor que o Pai, mas eles são de igual essência, poder, majestade e glória. Então, ao orarmos ao Deus Pai, nós estamos direcionando a nossa oração para o lugar certo. Ao orarmos ao Espírito e a Cristo, nós também estamos direcionando a nossa oração ao lugar certo. Mas talvez, se a gente for olhar com mais profundidade e perceber o papel de cada um no movimento da oração, faça mais sentido mesmo que a gente direcione a nossa oração a Deus Pai, dizendo que o Pai é aquele que faz, o Filho é aquele que nos aproxima, né, que media a nossa relação, e o Espírito Santo é aquele que leva a nossa oração, também mediando esse processo.
Mas eu creio que nós podemos sim dizer: Espírito Santo de Deus, manifesta a sua presença no meio de nós. Espírito Santo de Deus nos enche de sabedoria. Cristo Jesus lava-nos com seu sangue. Eu acho que é saudável nós orarmos assim. Deus Pai abençoa as nossas vidas, protege as nossas famílias, seja o nosso refúgio, seja de fato nosso Pai, nosso coração. Não é errado orar dessa forma. Eu acho que um coração que é realmente entregue na presença de Deus, ele consegue orar para toda a Trindade, entendendo que toda ela trabalha em favor dos justos, que coopera em favor e pelo bem dos filhos de Deus. Então eu honestamente não vejo problema algum em nós fazermos uma oração direcionada ao Filho e ao Espírito Santo, desde que nós tenhamos o verdadeiro entendimento do que nós estamos fazendo quando nós oramos dessa forma. Oramos ao Deus Trino, oramos às 3 pessoas que trabalham em favor de nós enquanto nós oramos. Que nos abençoe o coração. Muito obrigado pela sua pergunta, presbítero Norton, muito boa, muito pertinente. A irmã Lucilene disse que se o pedido não realça a glória de Deus, não é oração. Verdade. Se ele não realça a glória de Deus, ele é uma expressão egoísta do nosso ser. A irmã Sarai disse que orar a Deus não significa somente pedir. Orar é conversar com Deus. Bem lembrado. A conversa nem sempre são de pedidos, mas é relação, né? E com ele podemos conversar sobre tudo, reconhecendo a sua soberania e, claro, com total respeito. Perfeitamente, nós não perdemos a reverência com Deus. Se Ele nos abre um espaço de intimidade, nós fazemos isso com reverência a Ele. Perfeito, pastor Lucas, oração é espaço de convivência com Deus, algo constante. E a irmã Vitória disse que a aula está uma benção. Que bom, glória a Deus por isso. Irmãos, eu quero caminhar aqui para o final, dizendo que a oração é indispensável na nossa vida de devoção. Ela deve ser um processo diário. E mais do que isso, um processo constante. A Bíblia fala para nós lá em 1 Tessalonicenses que nós devemos orar sem cessar. Espera aí, deixa eu só pegar aqui que eu perdi a referência. Tessalonicenses 5, 17 a 19, que diz assim. Aliás, só o 17 diz: orai sem cessar. E orar sem cessar é entender que a oração é um movimento do coração, é um movimento de submissão e de relação constante com Deus. Nós podemos orar enquanto conversamos, enquanto trabalhamos, enquanto nos relacionamos. Enquanto você caminha pela rua, você pode conversar com Deus, admirar a criação do Senhor e louvá-lo por isso. Você pode orar lavando a sua louça, tomando seu banho, trabalhando. Mas separe também um tempo específico de oração e quebrantamento na presença de Deus. Isso é extremamente importante para as nossas vidas. A oração deve ser um movimento constante na vida do crente, na vida dos servos de Deus. Não vou mais me estender. Louvo a Deus por esse tempo que nós tivemos. Espero que tenha sido instrutivo para a sua vida, abençoador para a sua caminhada cristã, e que você saia daqui hoje desafiado a praticar uma vida de oração, submetendo-se à vontade de Deus Pai, com adoração, louvor, ação de graças, confissão de pecados, súplicas e gratidão constante ao Senhor por tudo que Ele faz. Para nós terminarmos a nossa aula, eu quero orar com você. Agradeço a Deus pela sua presença. Convido você para participar da transmissão do nosso culto online às 19 horas aqui nesse mesmo canal. E se você se inscreveu no culto, venha. Se você não conseguiu se inscrever, você pode se inscrever para estar aqui na semana que vem. Os links são liberados às terças-feiras, 13h30 da tarde, nos grupos da igreja, nos grupos do WhatsApp. Se você quiser participar de algum desses grupos, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, que nós vamos disponibilizar o convite do grupo para você participar e receber as informações para participar das outras programações. Deus abençoe muito sua vida. Vamos orar então, falar com Deus, já que nós falamos sobre oração, a gente não pode terminar de outra forma senão orando ao Senhor. Deus, muito obrigado, te louvo pela sua presença nas nossas vidas, obrigado porque o Senhor ministra ao nosso coração pela sua preciosa palavra, obrigado porque o teu Espírito Santo trabalha em nós e transforma o nosso ser para que sejamos cada vez mais parecidos com o teu Filho Jesus. Obrigado, Deus, pelos recursos que o Senhor nos dá, que nós podemos nos comunicar, nós podemos falar uns com os outros, mesmo à distância,
e nós podemos aprender da Tua palavra, Pai querido. Muito obrigado pela liberdade de abrir a Tua palavra, de falar dela, de pregar a Tua palavra. E obrigado pelo privilégio de conhecer o Senhor Jesus, de termos sido alcançados pela Sua graça maravilhosa. Pai, derrama das Tuas bênçãos sobre a vida daqueles que estão aqui comigo nessa manhã, daqueles que assistem essa aula. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa tomar conta dos lares, levando, Deus, através do Seu Espírito, o desejo inflamado de orar ao Senhor constantemente. E não só como uma ferramenta de pedidos, de exigências, de supressão de carências, mas como um local de relacionamento com o Senhor. Que nós possamos cultivar a relação com o Senhor. Que nós possamos buscar um espaço de conversa, onde nós falamos de tudo para o Senhor e sabemos que o Senhor é confiável, é maravilhoso, é poderoso, é o único que conhece o nosso pensamento, a nossa história toda, o nosso coração, que esquadrinha o nosso coração e sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Pai, nós entregamos as nossas vidas a Ti, entregamos as nossas necessidades nas Suas mãos. Nós pedimos a Deus que o Senhor trabalhe mesmo no meio da Tua igreja e molde a Tua igreja para que ela cada vez mais reflita da Sua glória. Nos ensina a orar, nos ensina a ser bênção na vida das pessoas através da oração. Levanta intercessores no meio do Teu povo, Pai, pessoas que clamam constantemente pela vida uns dos outros, que abençoam através da oração. É no nome de Jesus que nós oramos, gratos por tudo que o Senhor tem feito, agradecidos também pelo perdão dos pecados, pela salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe sua vida, um bom domingo e até a próxima.